Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. E hoje, eu e o Rosh Malachi estamos aqui para de volta retomarmos aí os nossos estudos dentro das cartas de Paulo. No estudo anterior, a gente falou sobre Hebreus capítulo 1 e a gente já falou da origem da carta, né? Embora o texto não diga que seja do apóstolo Paulo, pode-se entender que é uma das cartas escritas por ele, embora não esteja escrito o autor ali. Mas independente disso, esse texto é muito relevante. É verdade, nós vemos, primeiramente, Shalom a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês para dar continuidade a esse estudo. E como o Moshe mencionou, foi encontrado dentro do Chester Beatty, que são as cartas de Paulo, foi encontrado Hebreus. E segundo a maioria dos historiadores, essa carta pertence ao apóstolo Paulo, mas também, segundo alguns, pode pertencer a Apolo, a Barnabé e também até mesmo a Priscila, esposa de Áquila. Então são vários os possíveis autores, mas, como por exemplo, nesses papiros foi encontrado com as demais cartas de Paulo, a gente é levado a crer que provavelmente Hebreus foi escrito por Shaul HaShaliach. Também tem a questão da data, porque alguns hoje tentam ensinar que o Novo Testamento foi escrito no século IV em diante, que foi formado pela Igreja Católica, mas nós vemos que já as cartas de Paulo já existem desde o ano 200 no mínimo, que a gente tem ali os documentos. Mas claro, a gente crê ali que as cartas de Paulo foram escritas na época correspondente, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, quando Paulo então mandava essas cartas para as demais comunidades. Então a gente vai dar continuidade a esse estudo. Lembrando, aqueles que são novos no canal, nós temos estudos de Paulo aos Romanos, todos os 16 capítulos e também Gálatas, dando um total hoje, o vídeo de hoje, de 30 vídeos. Chegamos aí ao 30º vídeo dentro das cartas de Paulo. Já como ela mencionou, você pode acessar aí no nosso canal as playlists, você vai ver as playlists, por exemplo, do judaísmo praticado por Yeshua, você vai ver que ele era, em 100% das questões, um judeu. Ele não era de pensamento diferente da fé judaica. Ele era um judeu religioso, um rabino muito respeitado na sua época. Bom, esse capítulo 2 que nós vamos estudar hoje, e a gente tem feito versículo por versículo, você já está habituado com isso. Esse capítulo ele fala basicamente da nossa preocupação, do zelo pelos mandamentos, e isso é o que vai nos manter conectados com Deus, nos manter conectados à salvação. E, obviamente, a salvação nos remete ao Mashiach. Mashiach já foi bastante abordado nos vídeos anteriores, no estudo anterior de Hebreus capítulo 1. Se você quiser ver, a gente vai deixar tudo aqui nos cards e lá no final, na descrição do vídeo. No finalzinho você vai ver todos os vídeos anteriores ali. Você pode selecionar por capítulo ou você pode assistir a playlist inteira. Vamos começar então em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Nos diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hoje a gente vive num mundo parece que é um mundo de faz de conta, cheio de mentiras. Como que a gente identifica a verdade, então, Acaba se tornando um pouco mais difícil, Malai? As verdades assim ouvidas, algumas vezes a pessoa fica discutindo até certas coisas como genealogias, entre outros assuntos que são importantes, mas não são relevantes. Tem diferente entre importante e relevante. Relevante para a nossa vida espiritual, por exemplo, entre as verdades, um exemplo, Deus mandou guardar o Shabat. Isso é uma verdade absoluta dentro da Bíblia. E às vezes a pessoa hoje está discutindo outras coisas, começa a inventar uma história, ou também alguma tradição, e passa sobre o mandamento, deixa de estar preocupado em fazer aquilo que Deus diz de forma clara e reta, para ir para coisas algumas vezes que não vão fazer diferença na sua vida moral, na sua vida espiritual. E também, além disso, tem coisas que não acrescentam tanto, e também hoje, infelizmente, as pessoas vão para muitas mentiras, um conceito, por exemplo, Natal. Nós estamos agora, nesse momento desse vídeo que nós estamos gravando, nós estamos nessa época do Natal. Quantas pessoas estão guardando o Natal? Primeira coisa importante, Yeshua pediu para comemorar o dia do nascimento dele? Não.
Em nenhum lugar fala para comemorar. Então, o primeiro erro é esse, já. Uhum. Segundo erro é que ele não nasceu nessa data. Então, você vê que uma coisa não era relevante quando Yeshua nasceu numa forma geral, assim, nossa, importante. A data. A data do nascimento dele não é tão importante. E mesmo sendo tão importante, ainda nós comemoramos uma data errada. E a Bíblia não menciona nenhuma vez a data do nascimento, embora a gente saiba, tem muitos estudos a respeito disso, que mostram que Yeshua nasceu ali mais ou menos na festividade de Sukkot, né? E aí, quando esse texto nos fala, né, prestar atenção, nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Existe um texto, né, já que o Rosh Malachi mencionou das tradições, existe um texto que está lá na carta de Shaul HaShaliach a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 até o 5, ele fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje a gente está vivendo isso, né? As verdades, os ensinos saudáveis da Bíblia. As pessoas ficam atrás de histórias. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu não quero ouvir essas coisas, estudo bíblico, eu quero uma coisa mais diferente, uma coisa mais leve, ou eu quero curiosidades. Isso sacia a pessoa, dá uma falsa impressão de inteligência, né, de sabedoria, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha só, o texto de Hebreus 2:1 nos diz, para que delas jamais nos desviemos. Aí Timóteo, Shaul HaShaliach fala para ele, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Quando a gente lê esse texto, é evidente, ainda que você acredite que Jesus nasceu em 25 de dezembro, você acredita em Papai Noel? Sério? Né? Papai Noel vestido de vermelho, tudo aquilo é uma coisa inventada pela Coca-Cola e todo mundo sabe disso. E você transforma isso numa coisa tão relevante, né, que talvez você sobrepuje todos os ensinos bíblicos em nome de tradições sabidamente mentiras. E pior, essas tradições, as pessoas mentem para seus próprios filhos. Papai Noel vai chegar quando o Papai Noel é o próprio pai. E daí uma série de outras mentiras, né? Uma série de outras mentiras que vêm de tradições pagãs. Jamais se desvie da verdade. A verdade é importante. Seja sóbrio em todas as coisas, como Paulo diz a Timóteo. Então, será que isso é relevante mesmo? Parar para refletir. Será que isso tem alguma importância para a minha salvação? Ah, não, mas é uma tradição boa. Não é uma tradição boa quando isso está vinculado ao nascimento do Deus Sol pagão, né? O Deus invicto aí. Isso não é, obviamente, uma tradição boa para aquele que se diz discípulo de Yeshua, né? Se nós, discípulos de Yeshua, falamos, não tem problema a gente celebrar festas pagãs, com que zelo você celebra as festas bíblicas? Então, quando a gente está chegando nessa época, né, nós estamos gravando hoje falta uma semana para o Natal. Há quanto tempo a gente já está vendo as pessoas se preparando? Né? Comprando luzes, comprando árvores de Natal, enfeitando, comprando bonecos de Papai Noel. Então, você veja, e quanto você se dedica às festividades bíblicas, que são verdades. Né? Às vezes a gente também acabou de sair da festa de Hanukkah. As pessoas se preparam com muita antecedência para o Natal. Às vezes chega Hanukkah, a pessoa fala, ai meu Deus, aonde que eu compro as velas? Faltando um dia. Né? Será que esse é o zelo? Né? Será que esse é o zelo que você está demonstrando? Então, foque na verdade, porque essa verdade bíblica, que você não deve se desviar jamais, é essa que vai te conduzir ao Mashiach e que vai te dar a salvação. Quando a gente fala assim da questão de fábulas, né? Como o Moshe mencionou do Papai Noel, também outra festa que tem a festa da Páscoa, onde é ensinado que um coelho bota ovo, né? Então a gente vê várias coisas... Ovo de chocolate. Ovo de chocolate ainda. Então a gente vê várias coisas que vão se transformando em fábulas. E essa questão do zelo, quando a coisa é errada, parece que as pessoas são mais zelosas. Quando a coisa é verdadeira, por isso que fala, ficar firme nas verdades ouvidas. Então a pessoa, quando ela é cristã, católica, evangélica, assim por diante,
comemorava o Natal com todo aquele afinco, com todo aquele cuidado. Aí passa a crer na verdade, nas festas bíblicas, e daí quando vai, comemora tudo de qualquer jeito, não se prepara. Por isso que tem aquele versículo que fala: os filhos das trevas são mais zelosos que os filhos da luz. Por quê? Eles dão valor à mentira. E hoje, a gente pensa em proporcionalidade, quantas pessoas correm atrás de mentira? Tem prazer na mentira. Enquanto os poucos que deveriam ter muita alegria na verdade, acabam não se apegando com aquele mesmo zelo que deveriam estar. E aí a gente pensa, a gente critica muito os nossos antepassados no deserto, que eles adoraram bezerro de ouro, algumas vezes não foram tão zelosos com as coisas de Deus, mas será que nós hoje, seus descendentes, será que nós somos melhores ou piores que eles? Né? Com as oportunidades, com o conhecimento que nós temos. Então, tudo isso nós temos que meditar e ver se nós estamos mesmo cumprindo o que foi escrito aos Hebreus, com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí quando fala verdades ouvidas, o que é a verdade? De onde vem essa verdade ouvida? A própria Brit Hadashah, as próprias palavras de Yeshua, nos dizem o que é a verdade. Vamos ler em João, capítulo 17, versículo 17. Nos diz assim: santifica-os pela tua verdade. Daí fala a palavra. A tua palavra é a verdade. Então, está escrito sobre o Natal na Bíblia? Não, não está escrito. Celebrar Natal, Malachi já mencionou, não tem nenhum lugar dizendo. Está escrito Papai Noel? Não, não está. Então, é uma tradição, é uma tradição. Mas essa tradição é uma tradição que te remete à verdade bíblica? Não. Então não tem por que fazer, gente. A palavra de Deus é a verdade. Qual é a palavra de Deus? A Torá. Os ensinos dos profetas. O Novo Testamento não é? Se você lê o próprio Novo Testamento, né, dentro das próprias cartas de Paulo, ele vai falar a respeito disso. Toda a escritura é divinamente inspirada. O que era a escritura para os apóstolos? Tanar. Não era o Novo Testamento, porque o Novo Testamento sequer existia. Malachi acabou de mencionar, papiros, Chester Beatty, encontrados, datam do século II, ou do início do século III, ali, ano 200. Então, Yeshua já tinha morrido, os discípulos, os apóstolos, vamos dizer assim, já tinham se passado, e aí a escritura que é referida por eles é o Tanar, é o chamado Antigo Testamento, mais propriamente a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Essa é a verdade, é aqui que a gente tem que se basear, é aqui que a gente tem que se pautar, porque isso é muito importante. Bom, agora vamos ler o verso 2 para ir complementando, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então veja, no verso 1 a gente vê falando nós nos apegarmos à verdade. E a verdade, você sabe que é o quê? A palavra, como a gente viu ali em João 17, verso 17, santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Mas daí no verso 2 fala o quê? Se a gente não obedece à palavra de Deus, que é a verdade, o que a gente recebe? Toda transgressão e desobediência recebe justo castigo. Então aqui nós estamos falando da Torá. Então se você não obedece à Torá, de livre e espontânea vontade, com certeza o castigo será grande. Tá? A desobediência leva um grande castigo. E ali um ponto curioso, né, Moshe? Fala por meio de anjos. Aí será que é esse anjo, Malachi? Às vezes as pessoas falam assim, eu acredito quando o anjo de Deus falar para mim tal coisa. E ele espera que desça um anjo com as asinhas lá e fale para ele, Deus me revelou tal coisa. Será que é isso que é o anjo? Será que essa que é a verdade? Quando a gente lê, por exemplo, o Apocalipse, ao anjo que está na igreja tal, né? Ao anjo, a gente já tem vídeos no canal que a gente falou a respeito disso, né? Nos estudos da Parashá, por exemplo, eu já falei sobre isso, que Moisés, o anjo que vai adiante do povo de Israel, esse anjo podia representar
ser representado pelo próprio líder da comunidade, né? E o anjo também tem a ver com a tradição judaica, quando fala que o anjo nos deu a Torá, né? Deu a Torá a Moshe. Nós temos que entender que a palavra anjo em hebraico tem a ver com a palavra malach, que significa enviado. Claro que esse enviado pode ser o anjo sobrenatural, podemos assim dizer, que é um servo de Deus que está nos céus, né? Podemos assim dizer. Tudo bem, nós vemos vários exemplos na Bíblia, mas um anjo também pode ser alguém, um homem, simplesmente que é enviado como um mensageiro, tá? Anjo é a ideia de mensageiro. O mensageiro pode ser celestial e pode ser também terreno, tá? Então o anjo pode se aplicar a esses dois contextos. Agora, como o Rosh Moshe mencionou, que nós temos a tradição que quando Moshe subiu ao Monte Sinai para receber a Torá, ela foi dada por intermédio de anjos, tá? Então a palavra de Deus foi dada por Deus, mas nós sabemos que esse contato com Deus sempre houve um intermediário. Até mesmo entre Moshe e Deus, por mais que o relacionamento de Moshe com Deus fosse um relacionamento especial, mas sempre nós vemos a figura de seres espirituais que fazem essa mediação. Então, segundo a tradição, Moshe subiu ao Monte Sinai e os anjos então lhe deram a Torá, tá? Como intermediário entre Deus. Mas aí até faz sentido, né? Por exemplo, quando a gente lê que as 10 palavras, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Senão, não estaria escrito que toda a Torá foi escrita pelo dedo de Deus, pelo próprio Deus. Né? Então, você pode interpretar dessa forma, que os anjos deram a Torá, ou todos os mandamentos, a Moisés, mas os 10 mandamentos foi o próprio Deus quem escreveu. Então, é uma outra interpretação aí que nos conduz a isso. Embora o anjo de Deus possa ser representado de fato, como diz o texto de Apocalipse, pela liderança, por aquele que conduz. Se você não respeita o seu líder espiritual, você também não vai respeitar e nem sequer vai saber reconhecer um anjo celestial que desce diante de você. Quando a gente fala ali também de palavras de Deus, claro, que também pode, igual o Moshe mencionou, que Deus falou que ia enviar seu anjo, também pode se referir especificamente também a Moshe, tá? Que também fazia esse papel de mediação entre Deus e os homens. Mas, então, o que fica extremamente importante desse verso 1 e 2 é que nós temos que nos afirmar a verdade é a palavra de Deus, é a Torá, e que aquele que não quer cumprir a Torá de livre e espontânea vontade, conhecendo-a, com certeza ali fala que a transgressão e a desobediência será grande. E nós temos algo na tradição que fala sobre isso também, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o que Ramban Maimônides ele determinou, dentre outras coisas, ele compilou os 613 mandamentos, por exemplo, né? Ramban Maimônides era um judeu de grande sabedoria, um rabino reconhecido por autoridades, médico, filósofo, ele era muito estudioso. Ele leu toda a Torá, ele leu certamente por diversas vezes, e ele encontrou na Torá 613 mandamentos. E dentro desses mandamentos, ele determinou 13 princípios fundamentais que Deus estabelece para o povo de Israel. Um desses 13 princípios, o 11º princípio, ele nos diz assim: eu creio, com fé completa, que o Criador, bendito seja o seu nome, recompensa aos que guardam os seus preceitos e pune os que os transgridem. É uma lei de recompensa e castigo. Se você tem o Sidur Rinat Israel, da editora Sefer, está na página 120, os 13 princípios da fé judaica, mas a gente também canta aí nas canções, né, no Igdal, por exemplo, né? Sabemos que Deus pune os bons segundo seus merecimentos e recompensa os bons segundo seus merecimentos e pune os maus segundo a sua maldade. Não há como escapar da justiça divina. Isso também tem a ver com a conexão que a gente já falou do verso 1 da verdade. Se você está na verdade, você não precisa se preocupar com a punição. Se você está na verdade, você vai ter a recompensa daqueles que obedecem à vontade de Deus. Seguimos então? Vamos seguir nos versículos 3º e 4º, Hebreus capítulo 2, né? Vamos lembrar, estamos analisando versículo por versículo. E nos diz assim, então, Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha só, falava da verdade, a verdade conduz à salvação. Se você negligenciar, como escapar? Escapar do quê? Do castigo, que está no final do verso 2. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles,
por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que a gente entende aqui, Joshmalai? Acho que tu vai vendo aqui que tem uma escalada, né? Então, primeiro fala da verdade, aí explica o que é a verdade, que é a Torá, mas daí nós sabemos que dentro de todos os profetas havia uma promessa que Deus enviaria alguém muito importante, chamado o Mashiach, que faz parte também dos princípios da fé judaica. E daí, através dele, viria a salvação, e ele seria considerado a Torá viva no nosso meio, tá? Então veja, quando não tinha o Mashiach, se você transgredisse a Torá, já era um grande castigo. E agora que o Mashiach é manifestado, será que o castigo não é muito maior quando você negligencia os mandamentos ou quando também você deixa de crer no Mashiach sem um motivo aparente, somente por causa de status ou por causa de qualquer dificuldade? Ou pelas tradições. Ou pelas tradições. As tradições do Natal, por exemplo. Se você comemorar o Natal e dizer que crê no Mashiach, está errado, porque o Natal não comemora o nascimento do Mashiach. Nem o nascimento verdadeiro comemora. Então, nós temos que tomar cuidado, que tem várias maneiras de negligenciar o Mashiach que Deus mandou. E daí fala que o próprio Mashiach fez o seu anunciamento, inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram. Então, esse Mashiach teve 12 apóstolos, e aí então depois os apóstolos começaram a anunciar, depois da morte desse Mashiach, com muitos sinais e milagres. Lembre, se você pegar toda a história de Israel, houve 2 momentos que houve milagres de forma diária, um atrás do outro, e milagres grandes, que foi a época de Moshe, levando o povo de Israel, que é a época da Torá, e a outra época semelhante a essa também é a época do Mashiach, onde milagres aconteciam de forma corriqueira, de forma normal, e milagres grandes. Então a gente veio falando da questão da Torá e da salvação, e do Mashiach, e que foi confirmado, não por uma pessoa ou por duas, mas por várias pessoas em vários episódios diferentes, tá? Nós vemos isso, por exemplo, nas cartas de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2 em diante, você verá, por exemplo, em Pentecostes, em Shavuot, a manifestação de para muitas pessoas que estavam reunidas, e depois a questão de batismo de 2, 3 mil pessoas, também de Pedro e João, que a sua sombra curava enfermos. Então, foi várias manifestações. E quando fala no final, sinais, prodígios e vários milagres, também fala da distribuição do Espírito Santo, ou seja, dons do Espírito Santo. A gente vai ver quais são esses dons do Espírito Santo, mas você vai ver ali o que aconteceu. A comunidade começou a crescer, havia milagres, mas também havia que o pessoal vendia parte dos seus bens e doava tudo, e vivia em comunhão, e aquela comunidade então, ela foi crescendo. E isso é um sinal muito forte para aqueles dias. Então olha só quanta coisa relevante a gente vê em poucos versículos aí do capítulo 2 da carta aos Hebreus, né? Então eu quero te convidar a continuar acompanhando conosco. Se você está gostando, não deixe de dar o seu like. Se você está gostando, de repente você pode compartilhar com outras pessoas. E se você realmente está apreciando o canal da Sinagoga Rabat Hesed, você pode optar por tornar-se membro do canal. E aí você tem acesso a várias aulas exclusivas, por exemplo, as aulas do Kitzur Shulchan Aruch, feitas pelo Rosh Malachi, toda a terça-feira à noite. Então ele dá aulas sobre o código de leis judaico. Kitzur Shulchan Aruch significa o resumo, a mesa posta, onde a gente fala das tradições, dos mandamentos, principalmente, como cumpri-los de acordo com a Halahá, né? Então, se você considera com todo carinho o nosso canal, você pode tornar-se membro aí. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta, continuando o estudo de Hebreus capítulo 2. Continue conosco.
Vamos retomando então o nosso estudo da carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 5 agora. Mas no final do bloco anterior a gente falou dos dons ali, concluiu falando dos dons, e a gente não falou sobre quais são esses dons, né? As pessoas confundem, muitos acham que qualquer coisa é dom, né? E biblicamente a gente tem alguns desses dons aí mencionados pelo próprio Shaul HaShaliach. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Rushmar. Vamos ver então alguns desses dons em Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então aqui fala de profecia. Lembrando que a profecia, ela é explicar algo que pode acontecer no futuro, ou dar sinais de algo que vai acontecer no futuro, mas a principal parte da profecia é exortação. Ou seja, obedeçam a Deus, voltem e cumprem os mandamentos, senão vai vir punição. Então a ideia dos profetas principalmente é essa. A gente vê que Yeshayahu começa com essa questão. Voltar ao eterno. Jeremias também, outro grande profeta, anunciou o cativeiro babilônico. Ele não falou o que vai acontecer, ele falou o que estava acontecendo, mas ele falou, obedeçam a Deus. Principal missão aí do profeta. É a principal, você pega em porcentagem, geralmente 80% é exortação dos profetas em geral. Não façam isso, obedeçam a Deus, então nesse sentido. Verso 7, sem ministério dedica-nos ao ministério, ou o que ensina esmera ao fazê-lo. Então o ministério aqui se refere a cuidar da comunidade, né? Então se teu ministério é cuidar da comunidade, cuida, e aquele que ensina, esmera em ensinar. Então, aquela questão do mestre, né? Verso 8, ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui. Então, contribuir é considerado um dom também. Com liberalidade, ou seja, eu contribuo não de uma forma imposta, de uma forma porque os outros estão contribuindo. Nem exibindo-se, né? Mas eu tenho prazer em contribuir. Algumas pessoas têm prazer em contribuir, não apenas com a sinagoga, mas com a sociedade, de diversas formas, né? Estar sempre presente, ativo, isso é um dom. Isso é um dom que Deus dá também. Outro dom que fala, o que preside com diligência, que exerça misericórdia com alegria. Então, aquele que preside, aquele que dirige a comunidade, deve dirigir a comunidade não com um fardo. Ali fala com alegria. Então, tem pessoas que dirigem a comunidade, só eu que faço. Se não fosse eu, essa comunidade não existiria. Que o texto, né, ele fala daquele que exorta, aquele que ensina, tudo, e o que preside. Nem sempre o presidente, por isso que tem, nem sempre o presidente de uma sinagoga, ele é o rabino que ensina, ele é o mestre. Então, às vezes você vai encontrar, por exemplo, quem dá aulas na Havat HaChesed, mas quem preside é outra pessoa, e às vezes a pessoa que preside, ele nem é daqueles que está à frente nas pregações, né? É aquele que administra a comunidade, né? Então, isso também é um dom que deve ser respeitado aí e deve ser exercido com responsabilidade, né? Aí tem mais dons, a gente não vai adentrar em todos, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, fala de vários, né? Entre a questão de falar em língua, daí nesse caso a gente sabe que a língua, por exemplo, tem facilidade em aprender uma língua que não conhece, como inglês, como, por exemplo, não sabe falar hebraico, aprende a falar fácil hebraico, outra língua, tá? A interpretar uma língua, lembrando que são línguas que existem, né, tá? Não é línguas que não existem. E daí fala de vários outros tipos de dons, de sabedoria, de entendimento, de operação de milagres, e assim por diante, vários tipos de dons que são mencionados lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Aí só o que, assim, de forma moral nós temos aqui, é que todos são importantes, porque ele já fala da questão de que a comunidade é como um corpo. Então, cada um tem que fazer ali a sua parte para que a comunidade ande bem, tá? Então, podemos dizer, um dos testemunhos de que a comunidade está seguindo a vontade de Deus é quando todo mundo consegue trabalhar dentro da comunidade em prol de um objetivo em comum, onde todos se unem. Aí nós vemos vários exemplos na Bíblia que tanto para o bem quanto para o mal, isso é extremamente positivo. No caso ali da Torre de Babel, né? Que o povo tinha um único pensamento, e Deus falou que eles podiam subir aos céus, então não tinha limites para eles tendo o mesmo pensamento. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar para que
cada um que tem um dom diferente da comunidade consiga usar ele naquela linha onde melhor pode se aplicar. E isso é um testemunho também que a comunidade está andando bem perante Deus. Então, de forma resumida, é uma questão dos últimos 4 versículos, né? Se apegar à verdade, que é a verdade é a Torá. Daí a Torá é manifestada também pela salvação, que tem a ver com Mashiach. E por último, o testemunho de Mashiach, houve vários milagres e também os discípulos e assim os que procederam no Mashiach, eles nos mostram vários sinais para nós continuarmos na verdade. Então a verdade ela vai incluir várias coisas, tá? Torá, o Mashiach verdadeiro e também sinais de como funciona uma comunidade também provam se é o caminho certo ou não. Falando em Mashiach verdadeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 5 nos diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. A quem Deus sujeitaria o mundo que há de vir? Obviamente, ao Mashiach e aos seus discípulos, aos seus servos, né? A gente vê isso tanto no Tanar, nas palavras do salmista, nas palavras do profeta Isaías, nas palavras do profeta Daniel, e a gente vê também confirmados na Brit Hadashah, em Apocalipse, quando fala que Deus dá o reino, né? E serão reis e sacerdotes. Então, e vários textos falam daqueles a quem Deus entregaria o reino. Eu quero começar com vocês com um texto bem conhecido que está lá em Salmos, capítulo 110. Isso também a gente já abordou na aula de Hebreus, capítulo 1, onde falamos bastante sobre o Mashiach. Salmos, capítulo 110, versículo 1 e 2 nos diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Quer dizer, fica sentado à minha destra. Quando a gente fala do Mashiach, o Mashiach está sentado à destra de Deus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, por estrados dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então, Deus colocará o mundo, isso não aconteceu ainda, né, mano? Mas Deus colocará o mundo inteiro sujeito ao Mashiach. Sujeito ao Mashiach. A quem Deus sujeitaria? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, o mundo futuro, mas sobre o qual estamos falando. O mundo futuro será sujeito ao Mashiach pela vontade do Eterno. E além do Mashiach, claro, também os seus santos, né? Como a gente vê em Daniel capítulo 7, verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós vemos que, baseado em Hebreus, que há um reino que há de vir, onde então as coisas serão sujeitas, não a anjos, mas sim ao homem, tá? Mas maravilha, não é Deus que é o imperador do universo, não é Deus que está sobre todas as coisas? Claro que sim, mas Deus também criou o homem para dar domínio sobre a terra. Então isso tem a ver com o conhecimento de Deus, com a vontade de Deus. Ele deu a terra ao homem. A gente sabe que Adão cometeu vários erros e daí entregou esse domínio ao inimigo, porque o homem entregou ao inimigo. Está conectado aí com o Salmo 110, né? O Salmo 110, mas que também, pela vontade de Deus, era o próprio homem que tinha que resgatar o mundo da mão do inimigo. E isso vai ocorrer. Só que tudo, claro, por intermédio do poder de Deus. Deus está sobre todas as coisas, mas Deus sujeitou o mundo ao homem. Então, o homem tem o dever de resgatar o mundo. Isso a gente pode conectar, por exemplo, com as porções finais ali do livro de Bereshit, né? Quando a gente vê a história de Yosef, de José, que é constantemente comparado com o Mashiach. Então, Deus, a Bíblia fala, na Brit Hadashah fala que Deus entrega tudo, mas claro, quando entrega tudo, excetuando-se o próprio Deus, né? Tudo está sujeito ao Mashiach, exceto o próprio Deus. Quando a gente vai lá para José, quando Deus, o Deus do Egito, o faraó, que era considerado um Deus do Egito, coloca José como governador do Egito, ele coloca José governando sobre tudo, ele impõe José sobre todos os outros, mas quem? Exceto o próprio faraó. Né?
Então a gente vê essa correlação entre Yosef e o Mashiach também nisso. O faraó coloca José para governar o mundo, salvo ou excetuando, é claro, o poder do próprio faraó. Deus entregará o reino ao Mashiach, excetuando o seu próprio poder. Deus estando acima do Mashiach, isso também nos conecta aqui. Deixa claro que Deus e o Mashiach não são uma pessoa só. Né? Não é que eu vou dar o governo para você e você é eu. Eu dou o governo para você, você pode governar sobre tudo, menos sobre mim. Mas se você é eu, Jesus é Deus, como que ele vai governar sobre tudo, exceto sobre o Deus? Fica confuso, né? A crença na trindade ou a crença no unicismo, que uma hora Deus é Deus, outra hora Jesus é Deus, uma mistura, qualquer uma dessas crenças se torna totalmente incoerente o texto, não tem sentido, aí também se torna muito estranho. A fé judaica, né? Nós temos que saber que a fé judaica, ela é monoteísta. Mas o Novo Testamento também, mais de 90 e poucos por cento dos casos, aponta sempre uma ideia monoteísta. E aí alguns textos que algumas vezes podem dar uma ideia errada, são mal interpretados. Não é só o Novo Testamento também. Claro, nós temos também erros de interpretação também do Tanar, né? Sobre essa questão. Mas como o mundo é muito voltado para o Novo Testamento, o mundo cristão, aí eles tentam sempre colocar ali que Jesus é Deus e tal. Mas vemos que se isso fosse verdade, tudo virava uma incoerência. Aí não teria sentido vários versículos. E uma coisa também sobre o reino do Mashiach tem a ver com a lei. E nós vemos lá no começo, nós lemos de Hebreus, que a verdade é a lei de Deus, é a Torá. Aí lá em Isaías capítulo 2, verso 3 fala: irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós vemos que no futuro, quando Mashiach e Yeshua estiver reinando junto com seus santos, aí então a verdade será sobre todas as nações. Tem esse texto em Isaías, mas tem o texto em Zacarias 14, em vários lugares no Tanar, que aponta as nações subindo a Jerusalém, se sujeitando ao Deus de Israel. Então isso vai acontecer no futuro. A gente sabe que vários lugares no Tanar e também no Novo Testamento aponta isso. Por exemplo, Romanos 11 fala que foi dado a um tempo aos gentios, mas que terá uma redenção final e muito forte de Israel. Que se na sua incredulidade foi luz para o mundo, imagine quando então eles creem. Né? Que a gente sabe quando Yeshua retornar, toda a nação de Israel crerá que ele é o Mashiach. E aqui a gente continua falando sobre o Mashiach. Na sequência, você vai entender um aspecto muito interessante. Mashiach é maior que os anjos, menor que os anjos? O que a Bíblia fala a respeito? A gente vai fazer uma correlação entre o texto da Brit Hadashah e o texto do Tanar. Hebreus capítulo 2, versículo 6 ao 8 nos diz assim: antes, alguém em certo lugar, isso aqui em certo lugar nos dá a compreensão de que o escritor de Hebreus, ele sabia que estava escrito, mas ele não sabia exatamente onde era. Isso também é uma comprovação de que é uma carta, né? Numa carta fala, uma vez eu ouvi tal coisa. Alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada o deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Aqui fala do homem, mas também fala do Mashiach. Né? E a gente começa a ver aqui uma referência. A carta aos Hebreus faz referência ao texto dos Salmos, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 6. E ali ele fala que foi feito um pouco menor do que os anjos. É isso mesmo? O homem foi feito menor do que os anjos, maior do que os anjos, menor do que Deus. Algumas versões falam que ele foi feito menor do que Deus. Esse contexto é um pouquinho complexo, vamos explicar. Se você pega em Salmos, capítulo 8, verso 4 ao 6, lá em hebraico está Me'at me Elohim. Me'at me Elohim. Me'at é pouco ou menor, tá? Pouco ou menor. Me Elohim do que Elohim. O termo Elohim geralmente sempre se aplica a Deus, mas dentro da tradição judaica, Elohim também é um tipo de anjo, tá? Então é uma classe de anjo. Então,
o texto ele pode ser interpretado das duas maneiras, a priori, a princípio. Fizesse um pouco menor do que Deus, ou fizesse um pouco menor do que um tipo de anjo, tá? Do que uma classe angelical. Eu, Rosh Malachi, pegando pelo contexto, eu entendo ali que esse Me Elohim se refere a Deus, tá? Por quê? O anjo, ele tem um certo poder, assim, vamos supor, poder físico, maior do que o homem. Ele pode destruir coisas, pode construir. A gente vê várias vezes anjos aparecendo e fazendo sinais muito fortes. Mas, se eu pegar para esse mesmo lado, os homens também muitos fizeram sinais muito grandes quando foi por intermédio de Deus. Então, só que daí o que acontece? Não estamos falando de poder físico. Nós estamos falando de poder objetivo. O anjo ele foi criado para quê? O homem foi criado para quê? O homem foi criado para ser imagem de Deus. O anjo, a priori, ele foi criado para ser um servo de Deus e dos homens. Então, o anjo, a priori, ele é menor do que o homem em geral, porque ele foi feito para servir ao homem. A gente tem isso também lá na Brit Hadashah, quando a gente fala de Mashiach, lá em Mateus capítulo 26, versículo 53, diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, né? Que ilustra isso que o Malachi acabou de mencionar, que Mashiach, ou o homem, mais uma vez provando que Mashiach é homem, né? Que Mashiach está acima dos anjos, o homem está acima dos anjos. E quando você lê o Salmo capítulo 8, ele faz uma relação do homem acima de toda a criação, e se você olhar o livro de Gênesis, você vai ver que o homem estava acima de toda a criação, a coroa da criação, vamos dizer assim, né? Estava sobre o homem. Então isso é importante a gente entender. Foi feito um pouco menor do que os anjos, Malachi já explicou, né, o texto. Então, às vezes, aí entra naquilo que a gente estava falando lá no começo do vídeo, né? São discussões importantes, mas não tão relevantes assim. Não, aqui é isso, aqui é aquilo. Então, você pode interpretar que é o anjo, não tem problema nisso. Você pode interpretar que ele foi feito menor do que Deus. E também não tem problema com relação a isso. O importante é que você continua na prática, na vivência da Torá. Um outro aspecto desse texto, a gente vê que o homem perdeu o domínio sobre todas as coisas. Fizeste um pouco menor do que Deus, ou menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Isso era a posição do homem lá no princípio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O homem perdeu esse domínio sobre todas as coisas. Mas haverá de acontecer essa retomada desse domínio, né? Se nós formos analisar de forma profunda, a gente vê que já o homem já tinha perdeu esse domínio, mas de certo modo, quando ele obedecia a Deus, ele recuperava um pouco disso, né? Então vemos esse caso de Yeshua, antes da sua morte, que ele fala que tem uma legião de anjos pronto para o salvar se ele precisasse. Mas ele recebeu autoridade plena sobre os anjos e potestades e coisas do tipo depois da sua ressurreição. Então ele é um homem hoje que os anjos estão sujeitos diretamente a ele, porque ele já ressuscitou. E o que vai acontecer no futuro, que aqueles santos que se salvarem até o final, forem ressuscitados, eles também terão um poder absoluto sobre os anjos. Então o anjo não poderá fazer nada contra ele, será um instrumento na sua mão. Agora, sobre o que a gente mencionou agora anteriormente, né, que faz um pouquinho menor que os anjos, você pode até entender que realmente o homem é um pouco menor que o anjo nesse sentido de poder físico. Agora, em geral, no contexto geral, aí entendemos que sim, que se refere a Deus, tá? Porque o homem, ele foi criado, como Moshe mencionou, como uma coroa da criação. Ele é o elo entre o mundo espiritual e o mundo físico, criado por Deus para ser a sua imagem. Agora, quando que esse reino ou esse domínio voltará para a mão do homem? Será que o homem vai voltar a dominar sobre os animais, sobre toda a criação? Bom, se você crê na palavra dos profetas, obviamente que sim. O profeta Isaías, num texto muito conhecido, capítulo 11, nos fala a respeito do Mashiach e do seu reino. Ali dá uma descrição do rebento, né, do tronco, né, do Mashiach, da descendência de Jessé, da linhagem de Davi, e ali fala assim, versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito.
O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então, às vezes as pessoas fazem alguma comparação aqui com reinos, mas isso aqui você pode ver literalmente o homem. Como é que era a criação no princípio? Não existia o animal carnívoro, né? Todos os animais pastavam, tinham os seus alimentos ali entregues pelo próprio Deus, através da criação mesmo. E aí, com o pecado, veio também a degradação animal, né? O leão, os animais selvagens. Hoje a gente tem medo, eu falo assim, hoje a gente tem medo dos animais, hoje a gente tem medo de um cachorro. A pessoa compra um cachorro, porque se tiver um cachorro ninguém pula, porque tem medo dos animais. Né? Você tem medo de um leão, você tem medo de um urso, você tem medo de uma barata, você tem medo de rato, você tem medo de animais pequenos. Mas no fim, na vinda do Mashiach, no seu reino, uma criança pequena guiará os animais, eles voltarão a estar sob o domínio do homem, obedecerão, e a terra vai ser restaurada, voltará a ser como o jardim do Éden. E tudo isso mostra que a carta aos Hebreus também está de acordo com os escritos do Tanakh. Isso vai tudo se juntando. E a gente vê que você pega um versículo, tem que pegar um versículo ali, um versículo cá, né? E conectá-los, tá? Então, tomar muito cuidado que as pessoas, algumas vezes, por exemplo, da questão do reino, né? Algumas vezes a pessoa pensa que vai morar no céu, ou coisa do tipo. Nós vemos que a promessa de Deus para o homem sempre foi na terra, tá? Então, aí outra coisa. Deus falou, os céus dos céus são do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Só que, como a gente mencionou, infelizmente, o homem entregou isso ao inimigo. E cabe ao homem recuperá-lo, tá? E nós temos as promessas que o homem vai recuperá-lo. E já damos um grande primeiro passo, que é a própria questão do Mashiach, ter passado por todas as suas dificuldades, todo o seu sofrimento, e ter vencido. Ter vencido já garantiu que o cronômetro já está rodando, o relógio já está rodando. Se não fosse o sacrifício do Mashiach, nós todos estávamos na incerteza, nós não teríamos seguranças. Até por isso que Yeshua fala que está próximo ao reino dos céus. Mas, quando começa o reino dos céus? Na verdade, o reino dos céus, o início dele, o pontapé dele, é quando o Mashiach morre e ressuscita. Ali já começa algo do reino dos céus, é o princípio. Mas assim como a Torá foi dada em vários estágios, a gente recebeu a Torá no Monte Sinai, mas ela foi dando de forma gradativa ao povo de Israel, dando toda essa caminhada no deserto, né? Então nós vemos que também assim o reino dos céus tem que começar por algo, e esse algo é a própria morte do Mashiach, como a gente pode ver no verso 9, né? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, lembrando que ali o versículo dá a entender, feito um pouco menor do que Deus, Yeshua, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Quando fala disso, né? Não, tá vendo? Isso prova que ele não é o Mashiach. Yeshua não é o Mashiach, ele morreu. Ele não estabeleceu o reino, como ela mencionou. Né? Moisés também morreu sem ter estabelecido o reino na terra de Israel. Moisés morreu, nem por isso ele deixou de ser aquele que trouxe a redenção aos filhos de Israel. Moisés morreu sem ter colocado o povo na terra prometida. Tá? Aí quem colocou o povo na terra prometida foi Josué. Yeshua morreu, mas também fica a expectativa de adentrarmos na terra prometida, no Olam Rabá, ou nos dias do Mashiach, no reino do Mashiach. E isso, sim, de verdade, absolutamente, isso é parte da fé judaica. Ainda que as pessoas possam dizer, não, o Mashiach não vai morrer e tudo. Se você ler o livro, a Lahi vai mostrar daqui a pouco para vocês, o livro Os Dias do Mashiach, a gente já falou sobre ele várias vezes, então eu até recomendo, vou deixar aqui no card, aqui em cima, para mostrar para vocês depois, vou deixar aqui no card um pouco dos estudos que fizemos sobre o Mashiach, sobre quem era o Mashiach, sobre a morte do Mashiach, mas nesse livro, Os Dias do Mashiach, que é da editora Chabad, ele fala do sofrimento do Mashiach e fala até da morte do Mashiach. Esse livro aqui, na página 74, 99, 100, 129 e 130,
vai falar então que o Mashiach se entrega à morte por Israel. Ele pega essa porção de morte sobre si e leva os pecados de Israel. Então, se você conferir essas páginas que eu mencionei, você verá Isaías 53 se aplicando ao Mashiach. E daí, quando a gente pega os escritos do Mar Morto, fala que além do Mashiach ser morto, ele também ressuscitaria. Tá? Fala que a sua alma veria ouro, ou seja, veria luz. Então, Isaías 43 fala que o Mashiach ele morre. Nós vemos lá em Daniel capítulo 9, que fala que o Mashiach seria tirado e depois que ele fosse tirado, haveria um grande período de guerras. Então faz parte o Mashiach vir trazer paz. Mas tem também um período de guerras. O próprio texto de Daniel fala, 9, que ele seria cortado e haveria guerras até o fim. Então a gente sabe que ele vai trazer a paz, mas tem todo um estágio, todo algo para se cumprir, tá? Lembrando, quando a gente fala que a gente crê que Yeshua é o Mashiach, não é por causa de uma ou outra profecia, são várias profecias que tinham que ocorrer. Primeiro, por exemplo, fala que o Mashiach tinha que vir durante o segundo templo. Fala que o Mashiach tinha que nascer em Belém. Fala que o Mashiach tinha que ser nazareno. Então tem várias coisas que vão apontando que só Yeshua poderia ser o Mashiach. E essa questão dele morrer para levar o pecado do povo de Israel não é só uma questão do Novo Testamento. Se você ler vários livros judaicos, você verá que o Mashiach se entrega para o povo de Israel, ele sofre o povo de Israel. Quando você lê livros místicos judaicos, de pessoas que não creem em Yeshua como Mashiach, eles falam que, por exemplo, no livro do Zohar, fala que se o Mashiach não tivesse tomado sobre si as dores de Israel, o sofrimento de Israel, nenhum judeu restaria, nenhum judeu seria salvo. Cumprindo o que fala, provasse a morte por todo o homem. Outra questão também, quando a gente fala do sacrifício do Mashiach, não é um sacrifício somente, podemos dizer assim, um sacrifício somente por uma geração. O sacrifício do Mashiach, ele é a conclusão de todo um plano de Deus. A partir do momento que o Mashiach morreu e ressuscitou, tornou possível o reino milenar, o Olam Rabá. Se Yeshua não tivesse vindo e morrido e ressuscitado, tudo isso estaria aberto, não teria oportunidade de salvação. Então mesmo aquele judeu que não crê em Yeshua, quando Yeshua retornar e estiver vivo, ele será salvo. Abraão, Isaac e Jacó, que não conheceram Yeshua, pelo menos não pessoalmente, mas só em visões, em profecias, também foram salvos, serão salvos, serão salvos, né? Quando é concluído, por causa do sacrifício do Mashiach. Então, esse sacrifício do Mashiach, ele é universal nesse sentido. Os gentios que passarem para o milênio também têm essa oportunidade através do sacrifício do Mashiach. E também, até mesmo, aqueles que não creram em Yeshua, como a gente passou estudos sobre Romanos capítulo 2, que fala do julgamento, eles só têm a oportunidade de, quem sabe, ser salvo no juízo final por causa do Mashiach, porque não tem nem juízo final. Se não fosse Mashiach. Então, quando a gente fala que Mashiach, a morte dele traz salvação, não é só no sentido de ele morrer como um cordeiro, mas também no sentido universal da coisa. Então, é muito importante essa questão de nós entendermos que, se você não crê em Yeshua como Mashiach, volte lá no começo de Hebreus 1. Se por negar somente a Torá já era réu de condenação, agora se você condena a Torá viva, a Torá manifestada no nosso meio, não é muito pior? Então tem que pensar bem nessa questão. É isso, gente. Vamos fazer mais um breve intervalo. E aí, enquanto você toma uma aguinha, a gente prepara aqui a continuação e a conclusão do capítulo 2 de Hebreus. E eu espero você no próximo bloco para falarmos um pouco mais e concluirmos mais um capítulo dos estudos que nós temos das cartas do apóstolo Paulo.
Retomando então o nosso estudo da carta aos Hebreus, no capítulo 2, vamos direto ao versículo 10 e 11, que é uma continuidade, obviamente, do texto anterior, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos eles vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O que a gente aprende aqui, Malai? Primeira coisa, Yeshua chama a todos nós de irmãos, né? Então, se ele é Deus, ele não pode chamar a gente de irmão, porque daí a gente é Deus também. Mas isso é só um detalhe. Mas tem várias coisas aí, o sofrimento do Mashiach, que a gente já falou, tem várias coisas relevantes aí. No verso 10, é uma continuação do que comentamos no verso anterior, né? Que o sofrimento dele conduziu à salvação, e fala ali também, porque em todas as coisas existem. No Hebreus capítulo 1, quando a gente falou sobre Hebreus capítulo 1, nós mencionamos ricamente sobre a questão que o mundo foi feito por causa de Mashiach. Colocamos ali texto do Bahir, texto do Zohar e outros textos, né, tá? Então vejo lá em Hebreus 1, a gente menciona que o mundo foi feito por causa do Mashiach. Porque igual eu mencionei anteriormente, a conclusão do mundo dependia do sacrifício do Mashiach. Se não houvesse sacrifício do Mashiach, não teríamos milênio, era messiânica, salvação para os judeus, salvação para os gentios, tanto da época da Torá, como também da época depois de Yeshua. Não teria salvação se não fosse o sacrifício do Mashiach. E daí ele fala, o autor da salvação deles. Só que esse autor da salvação deles, aí não se refere diretamente a Yeshua. Se refere ao Pai que deu Yeshua como instrumento de salvação. Que daí especifica que está no verso 11. Pois tanto o que santifica, nesse caso, representado pelo Mashiach, que ele foi dado como instrumento de Deus para santificar, como os que são santificados, que daí são aqueles que são salvos pelo Mashiach, todos vêm de um só. Então Yeshua vem de Deus, mas não só Yeshua. Também os salvos vêm de Deus. Tá? Por isso que ele fala, não quero que você tire eles do mundo. Quando Yeshua está falando dos apóstolos, fala que não quero que você tire eles do mundo. Mas eles não estavam no mundo? Estavam. Mas sim que não tirasse daquela conexão que tinha com o Pai. Nós temos no outro contexto que Yeshua fala, eu e o Pai somos um. Daí o pessoal, nossa, então aqui nós temos uma prova. Que eles são Deus, né? É a trindade, o unicismo, tá vendo aqui? E daí depois que o próprio Yeshua fala, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como comigo, assim como nós somos um. É no sentido de uma unidade, uma obediência. E aqui fala que Yeshua, assim como nós viemos de Deus. Lembre, no contexto geral, o homem ele foi feito à imagem de Deus. Um pouco menor do que Deus o fizeste, mas o homem ele é a imagem de Deus. Tá? Então assim, quando a gente obedece à vontade de Deus, faz a palavra de Deus, nos tornamos irmãos do Mashiach. E o Mashiach é o nosso irmão. Nós não podemos esquecer também, a gente mencionou sobre a questão do mundo estar sujeito ao homem, mas depois que o homem aperfeiçoa o mundo, ajeita o mundo como Deus entregou para o homem, o próprio Deus, melhor dizendo, o próprio Mashiach se sujeitará a Deus no final. E Deus reinará sobre todos, sobre o Mashiach, sobre os santos. Então nós não tem nenhum problema em chamar Yeshua de nosso irmão. Ele é o Messias, um cargo especial, um cargo único. Mas não deixe de ser homem. Como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus, lembrando, porque nós viemos de um só, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, o quê? Deus? Ou Trindade? Ou unicismo? Não. O homem. Então tem que ficar bem claro isso, que não tem problema nenhum Yeshua ser comparado com o nosso irmão. Então ele não é Deus no sentido literal. Tá? Agora no sentido de nós sermos filhos de Deus, quando a gente obedece a Deus, aí podemos colocar assim, no sentido moral, no sentido simbólico, nós nos tornamos como Deus, ou como melhor dizendo, nos tornamos um com Deus. Continuamos então, Hebreus capítulo 2, versículo 12 e 13, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, fazer o halel, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu,
e os filhos que Deus me deu. Aqui tem um aspecto muito interessante, né, que conecta o Mashiach com o Talmud, por exemplo, com outros textos, com palavras do profeta Isaías, que, mas como é que a gente pode ser irmão? Como é que não pode ser filho? Não, nós somos irmãos, mas fulano é meu filho na fé. Shaul Hachalia fala disso, né? Meu filho na fé. Então, meus filhos, meus irmãos, mas são como filhos para mim. Isso está lá no Talmud, isso está no livro do profeta Isaías. Eu vou pedir para o Rosh Malachi ler um texto que está lá no Tratado de Sanhedrin, capítulo 38a. Então, Malachi, vamos ler aí o Tratado de Sanhedrin 38 para mostrar aqui a questão do Mashiach. Nós vemos ali em Hebreus, capítulo 2, que é mencionado Isaías capítulo 8, verso 17 e verso 18. E daí a gente vai para Sanhedrin 38a, fala o seguinte: o filho de David, o Mashiach, só chegará quando as duas casas governantes deixarem de existir no meio do povo judeu. E elas são o Resh Galuta, da Babilônia, e o Nasir de Eretz Israel. Pois está escrito: ele, aí entre parênteses aqui no Talmud, o Mashiach, será um santuário para o povo judeu, e ele será uma pedra na qual se prejudicarão, e uma rocha na qual tropeçarão as duas casas de Israel. Então veja, aqui ele atribui ao Mashiach Isaías capítulo 8, verso 14. Ele será um santuário, mas será uma pedra de tropeço de ofensa às duas casas de Israel, lá se armadilham os moradores de Jerusalém. Aí vamos continuar os versos. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguardado o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Agora verso 17, que está lá em Hebreus. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Verso 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Então veja, aqui um texto no verso 14, no Tratado de Sanhedrin, fala que é o Mashiach, e daí na continuação dos Salmos, que tem a parte que Hebreus menciona. Então nós vemos, o Malachi aqui, Isaías 8, verso 17 e 18, não é o Mashiach, mas o Tratado de Sanhedrin fala que verso 14 é o Mashiach, onde nos leva a crer que possivelmente, logicamente, a continuação vai se aplicar ao Mashiach. E ali fala o quê? Eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Então o Mashiach ele recebe filhos. Mas até onde nós sabemos historicamente, até onde a gente sabe historicamente, não tem nada que prove que Yeshua teve filhos biológicos. Pode ser que teve, mas não está nada relatado. Ainda naquela questão que a gente mencionou no início de Hebreus, né? Do capítulo 2. São discussões que não levam a um lugar específico. Tá? Então a Bíblia não fala se Yeshua teve filhos ou não. Eu entendo que não teve, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Agora, aqui fala que Deus dará filhos a essa pessoa. Nós entendemos que se refere ao Mashiach. Então Mashiach receberia filhos espirituais. Mas aqui fala o texto, eis aqui os filhos que o Senhor me deu. E daí nós temos um texto em Yeshayahu, capítulo 53, verso 10, que em hebraico fala que ele teria uma posteridade. E essa posteridade em hebraico fala zerá, que é semente. E daí alguns falam que ele tinha que ter filho biológico. Não, é um erro. Primeiramente, por que é um erro? Porque alguns rabinos atribuem Isaías 53 ao povo de Israel. Um povo, ele pode ter filhos simbolicamente. Mas literalmente, o povo não tem filhos. Fisicamente, o povo não tem. O povo é simbólico. Um povo terá seus filhos. Tudo bem, mas é de uma forma simbólica. Não tem a zerar ali. Não tem a semente. Tá? Então, nesse caso, zerar aqui, ele pode sim ser aplicado a uma coisa espiritual. Alguém que segue os ensinamentos. E como que a gente pode provar isso? Baseado em Isaías 8, verso 18. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Tá? Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. O Mashiach recebe vários filhos, que é mencionado em Hebreus. Então, se você tomar cuidado, algumas pessoas falam, é só o Novo Testamento. Mas eu digo para você, 90% do Novo Testamento, você consegue encontrar tranquilamente respaldo dentro da tradição e dos livros judaicos. E até eu vou colocar um ponto aqui para vocês, que eu particularmente, fico muito, assim, chateado, quando eu vejo rabinos, por exemplo, falar Isaías 53 é o povo de Israel, como se todos os rabinos defendessem isso. Mas vamos supor que
10% dos rabinos defendessem que é o Mashiach. E eu, se fosse sincero, eu falava, ó... Existe uma porcentagem. Existe uma porcentagem. Mas eles não falam. Eles falam como se todo o povo de Israel cresce que Isaías 43 não se fala nada sobre o Mashiach. E isso acaba sendo uma mentira, ainda mais para alguém que estuda. Porque eu vou dar só um exemplo rápido. Rambam com M aplica versículos de Isaías 43 ao Mashiach. Rambam com N, Nachmanides, também atribui ao Mashiach. Aí também Arbarvanel atribui ao Mashiach. Al-Shir também atribui ao Mashiach. Então tem vários rabinos. Não eram rabinos quaisquer, né? Simples, né? Mas eram rabinos altamente reconhecidos pelo povo de Israel. Então, por isso que eu digo para vocês, tomem cuidado, tá? Você pode até não crer que Yeshua é o Mashiach, mas tome cuidado que algumas vezes as pessoas elas acabam desvirtuando toda uma tradição, todo um contexto escritural para tentar tirar qualquer contexto que leve a Yeshua. Mas claro, se Isaías 53 se aplica ao Mashiach, tem uma possibilidade de se aplicar ao Mashiach, aí Yeshua encaixa perfeitamente. Por isso que hoje os rabinos, eles nem mencionam, nem tocam no assunto de rabinos que falam que Isaías 53 é o Mashiach. Mesmo que esses rabinos não cresçam que Yeshua é o Mashiach. De igual forma também Isaías capítulo 8. Né? Isaías capítulo 8. Isso aí não é, tá? E o Talmud mostra isso, né? São coisas que a gente precisa aprender, anotar, né? Para poder fortalecer a nossa fé no Mashiach. Seguimos aí no versículo 14, nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Bom, esse verso, quando fala assim, da carne e do sangue, o que te remete, você que crê, que acredita no Novo Testamento, nas palavras de Yeshua? Quando fala, esta é minha carne, este é o meu sangue. Ah, está falando da Santa Ceia. Não, não existe Santa Ceia, está falando do Seder de Pêssar. Quando Yeshua dá ali um novo simbolismo à celebração do Pêssar. Não quer dizer que ele ignore a celebração do Pêssar de acordo com a história judaica, de forma alguma. O Pêssar, ele tem uma conexão muito importante com a história do povo de Israel. Quando celebramos a festividade do Pêssar, nós celebramos a nossa saída do Egito, tá? Saída do Egito. Se você quiser, você pode ler em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 13, você vai se conectando com a saída dos filhos de Israel do Egito e a celebração pela primeira vez da festa do Pêssar. E aí, quando a gente olha para esse texto, faz uma referência ao sacrifício do cordeiro pascal, né? Porque participação da carne e do sangue do cordeiro, né? Yeshua no Pêssar, se você ler Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 28, ele faz uma referência que a matzá usada no Seder de Pêssar representa a sua carne, e o vinho utilizado no Seder de Pêssar representa o seu sangue. Mas como que a gente faz essa conexão? Ora, nos dias de Moshe, quem era o inimigo que tinha o poder de levar à morte os filhos de Israel? O faraó. O que aconteceu com o faraó quando os filhos de Israel saem do Egito? O faraó acaba com seu reino destruído. E aí, Yeshua faz essa mesma analogia ao falar do inimigo, aqui, a saber, o diabo. O diabo tem o poder sobre a vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas. Mas a partir da carne e do sangue, na analogia do Pêssar, repetindo novamente, a partir da carne e do sangue, a gente tem a oportunidade de destruir o poder do inimigo que ele tem sobre nós, por conta dos nossos pecados. Então, essa conexão é muito importante. Por isso que ele fala que os filhos têm participação comum. Por quê? Porque todos nós, todos os filhos de Israel, têm participação no Seder de Pêssar. Assim como ele fala, se você não come, não bebe, você não tem parte comigo, né? Moisés fala ali que aquele que não celebrar o Pêssar também está condenado. Aquele que não celebrar o Pêssar também tem dificuldades diante de Deus. Porque o Pêssar nos remete à saída de um período de escravidão. Todas as pessoas, todos os filhos de Israel têm a obrigação de celebrar o Seder de Pêssar. Por isso você vê, mesmo judeus não muito religiosos celebram o Pêssar. Né? Porque ele quer manter essa conexão. E essa conexão também a gente vê através do Mashiach.
né, a gente tem que ter essa conexão, essa participação na carne e no sangue. Vamos continuar, chegando aí ao final, né? Eu só queria mencionar também aqui, que fala o seguinte, o poder da morte é saber o diabo. Lembrando, diabo em grego vem do diablos, que significa opositor. E é o mesmo termo de Satã, que significa, no hebraico, adversário ou opositor, tá? Então, às vezes o pessoal pega a palavra diabo e tenta, que hoje foi muito romantizada a palavra diabo no sentido de aquele homem com garfinho e tal, né? Nós já fizemos um estudo sobre a questão do inimigo, como a gente crê que o inimigo existe, mas aí nós temos todos os conceitos por trás disso. Deixa de ver o vídeo aí, também sobre a questão do inimigo. Aqui que fala que tem o poder da morte. Dentro do Talmud, dentro da tradição judaica, o Samael, que seria o nome próprio de Satã, ele seria um anjo também da morte, tá? Então diz que todo ser humano que vai morrer, Deus permite, lembrando que é uma função também do inimigo, Deus permite que o anjo da morte ceife essa vida, tire essa vida da pessoa. Mas nós tivemos exceções dentro da tradição. Por exemplo, Moshe, Miriam e Aharon, eles não morreram por esse anjo da morte. Eles morreram pelo beijo de Deus, uma forma especial de morte. Tá? Mas nós vemos que dentro da tradição fala o poder da morte, claro que tem vários sentidos o poder da morte, mas você pega também dentro da tradição, também seria o anjo da morte, tá? Que leva então a pessoa quando ela falece. Mas se não quiser saber mais sobre a questão do inimigo, não deixe de estar assistindo aí o vídeo. Nós temos 2 vídeos no canal que te fala sobre essa questão. Você já viu que várias vezes ao longo desse vídeo de hoje, nós mencionamos, você pode assistir tal coisa, você pode assistir tal coisa, você pode assistir no nosso canal tal coisa. Isso é muito importante, porque dá a você o embasamento. Malachi citou agora há pouco, quando Yeshua diz, eu e o Pai somos um. Existe uma playlist completa chamada O Judaísmo de Jesus, que mostra vários aspectos da vida judaica dele, inclusive quando ele fala, eu e o Pai somos um. Qual é a interpretação a respeito disso? Será que foi só Yeshua que falou isso? Só Jesus falou, eu e o Pai somos um? Não. E aí a gente passa a fortalecer a nossa fé no Mashiach. Como que você vai fortalecer a fé em Yeshua se você não estudar sobre ele? Como você vai fortalecer a sua fé nas palavras da Brit Hadashah, estabelecer, se você não estudar? Estudar a verdade. A tua palavra é a verdade. Estudar a verdade. Dedicar tempo todos os dias aí para estudar a palavra de Deus, manter essa sua conexão com Deus através da devoção, mas também através do conhecimento. Tá? Seguimos então, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim, livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso, de novo, vão remeter lá ao Pessa, os filhos de Israel, pelo pavor da morte, eles tinham medo do faraó, eles estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que a gente aprende aqui, Malachi? Yeshua socorre, o Mashiach socorre a descendência de Abraão. Isso daí acaba terminando com várias ideias das pessoas hoje que Yeshua veio para, por exemplo, para os judeus rejeitaram Yeshua e depois ele foi para os gentios. Mas nós vemos uma coisa totalmente diferente. Então, mas se ele rejeitou os judeus, se não tem mais nada para os judeus, como é que fala aqui que ele socorre a descendência de Abraão, E foi escrito quando? Em Hebreus, que foi escrito ali por volta do ano 70. Então veja, muito tempo depois da morte de Yeshua e da sua ressurreição, aqui sempre foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, o que ele fala? Mas socorre a descendência de Abraão. Então, o foco, a ênfase é o povo judeu, tá? É a descendência de Abraão. O foco da Bíblia, em geral, de Gênesis a Apocalipse, é a nação de Israel. E até no futuro, nós vemos que, terminando a era messiânica, quando os judeus estarão reinando sobre o mundo, nós vemos que depois até a Nova Jerusalém é uma menção da vida judaica. Então não tem como eu ter essa ideia. Quando a gente fala que os judeus rejeitaram Yeshua lá em João, capítulo 1, não é os judeus como povo, e sim como liderança. Lembre, a pedra que os construtores rejeitaram. Não é todos os construtores, mas a maioria, sim, a maioria da liderança rejeitou Yeshua. Mas por que eles rejeitaram Yeshua? Porque
eles estavam totalmente corrompidos, ligados inteiramente com Roma. Então somente uma pouca parte da liderança creu. Agora, como povo, a gente sabe que a multidão que seguia Yeshua era de judeus. Os apóstolos eram judeus. Aqueles que se converteram em Pentecostes, por mais que eram judeus de outras nações, mas eram judeus. Eram todos judeus que vinham comemorar a festa de Pentecostes. Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Continua sendo, em primeiro lugar, a descendência de Abraão. Mas, claro, nós veremos que não é só isso, né? Tem outros versos que apontam para a gente tem, por exemplo, o texto de Romanos. Se você quiser, você pode assistir lá o estudo de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho do Mashiach, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui, a gente vê evidentemente que o judeu tem a primazia, ele tem a preeminência nesse caso aqui, primeiro do judeu. A conexão de Yeshua com o judeu é muito clara. E quando a gente olha, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 24, fala assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por fim, quero ler um texto do profeta Isaías. Olha que interessante, Isaías capítulo 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. O que é a tribo de Jacó? Jacó é Israel. Yeshua, o Mashiach, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso quer dizer que os gentios estão perdidos? Evidentemente que não. Os judeus sempre deram espaço para que o gentio que quisesse se converter, desde o começo, se você ler Êxodo capítulo 12, quando os judeus saíram do Egito e celebraram o primeiro Pêssar, ali está escrito que se o gentio quiser celebrar, ele se convertesse, né? E pudesse então participar do Pêssar junto com os judeus. Tornares a trazer os preservados de Israel, Yeshua resgatando os preservados de Israel, ali em Isaías 49, 6, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Né? Quando a gente olha todo esse texto, Mashiach sendo aquele que foi chamado, aquele que foi trazido para o povo de Israel, para salvar os seus irmãos judeus, mas também para servir de estandarte, ou de bandeira, ou de luz, e trazer a luz dos gentios, né? Para ser uma luz para os gentios, salvação em todos os cantos da terra. Então, qualquer lugar do mundo que a pessoa esteja, todos os cantos da terra, ela pode fazer conversão através do Mashiach, abraçar a Torá, ser um descendente de Israel. Mas como assim? Seguir Yeshua, eu vou me tornar descendente de Israel? Bom, isso está claro, se você ler Gálatas capítulo 3, a propósito, a gente fez um vídeo completo de Gálatas, né, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, desde o primeiro versículo até o último versículo. E claro, Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos diz: se sois do Mashiach, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Sempre vai ter espaço para o gentio, né, Malai? Desde que ele se converta. Sempre tem esse espaço para o gentio se achegar. Tanto na época da Torá, como o Moshe mencionou, tinha uma grande multidão que saiu junto com os filhos de Israel do Egito. Só que, lembrando, se torna um único e só povo. Se sois de Mashiach, mas para ser de Mashiach, tem várias coisas, né? Aquele que fala que ama ao Mashiach, mas que não cumpre os mandamentos do pai dele, é mentiroso. Então nós vemos que ser do Mashiach é cumprir toda a lei, toda a palavra, toda a verdade. É imitar ele também, né? É imitá-lo. Aí você se torna um filho, também sois descendentes de Abraão. Um outro aspecto também muito importante e relevante é que o gentio que ele se converte, ele passa a ser parte de Israel, parte do povo judeu. Isso está muito claro, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então aqui o texto deixa claro que aqueles que estão na comunidade do Mashiach, eles eram gentio, éreis gentio, agora não são mais. Então passa a ser um único povo, que está muito bem representado em Romanos capítulo 11, onde fala que alguns ramos foram cortados para o gentio ser enxertado, o jambuzeiro,
seria enxertado na oliveira, recebendo uma única seiva, uma única verdade, que é a Torá, tá? Então, se o gentil ele passa a ser parte do povo, ele passa a ser um, tá? Nós temos que tomar cuidado também que tem certos grupos que separam judeu de gentil. O judeu tem que cumprir toda a lei, o gentil não. Também tem grupos, algumas vezes, que infelizmente ele fala, esse é um judeu verdadeiro. Isso me incomoda profundamente. Olha, Deus, veio aqui na minha casa, veio na nossa comunidade aqui, veio visitar um judeu de verdade. Olha, esse cara aqui é judeu de verdade, Deus. Então, quando você fala isso, você está dizendo o quê? Eu sou um judeu de mentira? Você acredita que você é um judeu de mentira? Se você acredita que você não é um judeu de verdade, você está no lugar errado. Porque nós da Havat Hesed, nascidos de herança familiar judaica, nascidos de tradição judaica ou não, somos judeus de verdade. Então, o Malachi, o sobrenome do Malachi, tem uma ascendência judaica, Ashkenaz, Sefarad, né? E aí, o meu sobrenome, tudo. Mas isso é irrelevante a partir do momento em que nós temos a convicção do Mashiach. Todos nós somos judeus de verdade. Você não é inferior porque você fez conversão. A propósito, dentro do próprio judaísmo tradicional, existem proibições rabínicas de discriminar aquele que é convertido. Tá? Então, se você é convertido, você não precisa se autodiscriminar. Você é um judeu de verdade. Você pode falar, esse aqui nasceu judeu, já teve o privilégio de nascer judeu. Eu me converti, hoje eu sou um judeu, Baruch Hashem por isso. Mas esse que está aqui ao meu lado, ele nasceu na comunidade judaica. Amém. Mas falar, esse aqui é um judeu de verdade, cuidado com isso, porque você está dizendo, eu não sou judeu de verdade. E isso, obviamente, não te fortalece na fé. Você sempre vai achar que você nunca é um judeu de verdade. E mesmo essa questão de descendência, se a pessoa é descendente de judeu físico, mas não cumpre Torá, ele se torna como um goi. Não tem quase nenhuma diferença entre ele e um goi normal. E Shaul Shalia falou isso na carta aos Romanos, né? Então, infelizmente, tem que tomar cuidado, tá? Você se torna parte do povo. Éreis gentil, aqui fica bem claro, éreis, não são mais, então você faz parte de um único povo. Não podemos esquecer, é claro, que a primazia pertence ao povo de Israel em geral. Os gentios também é dada essa oportunidade, tá? Haveria até um tempo dos gentios, mas que tem um tempo contado. E aí depois seria dado todo o reino a Israel. E a Bíblia é concentrada e voltada a Israel. Não porque Deus faz exceção de povos, porque infelizmente, durante todos esses séculos, você não vê povos que passaram a cumprir a Torá. É que a Torá, a maioria dos povos sabem que Deus chamou um povo lá do Egito, é o povo hebreu e tal, e deu uma lei para eles. Qual o povo que segue essa lei? Nenhum. Então a gente vê que, quando fala que Deus escolheu Israel, de certo modo sim, mas Israel também escolheu servir a Deus. É uma mão dupla, né? Então o único povo que serve a Deus de uma forma constante. Então nós temos que ver essa questão. Éres gentil, tá? E a primazia sempre pertence ao nosso povo em geral. Uma outra questão também, não podemos esquecer, por exemplo, Yeshua fala, em João fala, veio para que os seus, mas os seus não o aceitaram ou o rejeitaram. Nós temos que entender que isso se refere aos líderes. A profecia fala, os construtores rejeitaram a pedra angular, tá? Os edificadores. Então, temos que tomar cuidado que quem rejeitou foi os construtores, que são os líderes. Lembrando que uma grande parte dos líderes, uma parte considerável, creu em Yeshua, mas na sua maioria não creu. Mas por que não creu? Porque a maioria estava ligado, incomunado com Roma. Então muitos líderes eram corruptos. Prova disso é que houve a Galut. Se a nação de Israel, a maioria fosse direito, principalmente a questão da liderança fosse direito, não teria a Galut do jeito que houve, tá? E agora a questão de quem creu em Yeshua foi o povo, uma grande parte do povo, aquelas massas que acompanhavam Yeshua, os apóstolos, eles eram judeus e continuaram sendo judeus até o fim das suas vidas, continuavam cumprindo Torá e assim por diante. E agora então a gente conclui esse estudo de Hebreus capítulo 2 com os versos finais, versos 17 e 18, que nos apresentam Yeshua, aquele que veio para socorrer a descendência de Abraão, como sumo sacerdote. E isso, obviamente, isso não é uma invenção do Novo Testamento. Vamos ler os versos aí. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote,
nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então aqui a gente começa a ver alguns detalhes muito importantes. Yeshua foi tentado, todo mundo conhece a história da tentação do Mashiach. Sim, Deus não pode ser tentado. Então isso já compara Yeshua a Deus, já deixa claro que ele não era Deus, comparando os dois. Já deixa claro que Yeshua não era Deus, porque Deus não pode ser tentado. Ele sofreu, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Então Yeshua tinha que passar pelos problemas do povo de Israel para conseguir ter misericórdia, se colocar no lugar deles diante de Deus como um fiel sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Aquele que trazia a expiação dos pecados, e ele era também um mediador, Se coloca Yeshua como sumo sacerdote, e fiel sumo sacerdote para as coisas referentes a Deus. Isso daí já cai por terra totalmente a questão de Yeshua ser Deus, tá? Porque ele se tornou o sacerdote. O sacerdote fazia esse serviço de mediação, como está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tá? Então, o Mashiach é o sumo sacerdote e é homem. E também um conceito aqui é que quando Yeshua morreu e ressuscitou, ele passou a iniciar o reino dos céus. Porque hoje, quando a gente comete um pecado ou faz algum erro, se a gente se arrepende, muda nosso caminho, nós temos ali um sacrifício disposto e um sumo sacerdote sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, para nos trazer expiação. E tanto por isso que nós temos que ter um espírito diferente. Não podemos estar pecando constantemente, temos que evitar o pecado, também cumprir os mandamentos positivos para provar que nós somos do Mashiach. Se a pessoa vive em pecado, vive errando, ela não é do Mashiach, tá? Se você é filho do Mashiach ou irmão do Mashiach, você tem que estar seguindo o que o Mashiach ensinou, tá? Se você não segue o que o Mashiach ensinou, você não é um discípulo dele, não é um irmão dele, não é um filho dele, tá? E daí temos que tomar cuidado com essa questão. Se na época da Torá, se a pessoa fizesse qualquer jeito, já é considerado errado, imagine agora que é o sacrifício do Mashiach. Então, por isso que nós temos que nos tornar imitantes, ou imitadores, melhor dizendo, do Mashiach. Cumprir a Torá com afinco e provar através disso que nós somos seus imitadores. E a gente conclui, obviamente, confirmando esse texto dele, fiel sumo sacerdote, com o texto do Tanar, famoso texto do Salmo 110, nós já lemos esse salmo hoje, em parte, versículo 4 nos diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, Deus não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu espero que essa convicção de que Yeshua HaMashiach seja cada vez mais confirmada na sua vida através das palavras de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Vamos nos fortalecer no Mashiach a cada dia, estudarmos a palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos, mais convicção nós temos de que Yeshua é o Mashiach, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Malachi, suas palavras finais aí para nós encerrarmos esse estudo de hoje. Lembrando, pessoal, a gente falou agora do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, terá vários capítulos de Hebreus onde a gente abordará esse tema, tá bom? E também, se ficou alguma dúvida de algum verso que a gente passou agora nesse estudo, veja o vídeo com atenção, com calma, veja também as referências que a gente colocou ali de outros estudos, por exemplo, a gente falou ali do inimigo, veja os vídeos que falam sobre o inimigo. Aí, caso ainda tenha ficado uma dúvida, aí entre em contato, nossos WhatsApps estão aí na descrição do vídeo, aí você entra em contato, na medida do possível a gente vai respondendo, caso o vídeo não tenha entrado em todos os aspectos, que algumas vezes, claro, a palavra de Deus é muito rica, e a gente passa um geral, tá? Um geral para que daí muitas perguntas simples que as pessoas fazem já sejam respondidas. Mas aí, se ficou alguma dúvida um pouquinho mais complexa, entre em contato conosco, estaremos aí para tentar ajudar. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo de hoje, possa o Eterno abençoar cada um de vocês. E é isso da minha parte. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom.
E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like. Se você ficou até aqui, comenta aí, eu assisti até o final. Isso nos dá uma alegria muito grande de saber que a pessoa conseguiu acompanhar o estudo aí 1h30 ao nosso lado, desde o começo até o fim. E como ela mencionou, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Nós lemos e respondemos a todos os comentários no nosso canal. Claro, comentários desrespeitosos a qualquer pessoa que seja, serão excluídos, mas todo comentário, ainda que com dúvida, com questionamento sério, será sempre respondido com todo carinho, tá bom? Se você gostou, não deixe de dar o like. Se você gostou realmente do nosso canal, se você gosta, não deixe de clicar aqui embaixo no Seja Membro, contribuir. Todo e qualquer valor ajuda muito na aquisição dos materiais, dos livros, que se tornarão novos estudos, trazendo mais conhecimentos a todos vocês. Tá bom? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.